Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Entenda o impacto da Copa do Mundo na economia brasileira. O Brasil enfrentou a Suíça na última segunda, 28 de novembro, e a seleção de Camarões na sexta, 2 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar. Historicamente, a competição mexe com o Brasil. De 4 em 4 anos, cresce o sentimento de orgulho dos brasileiros que se vestem de verde e amarelo, pintam ruas e se juntam para assistir aos jogos. Ainda em um cenário de recuperação, a economia brasileira também deve ter um impacto considerável com a Copa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, estima 1,48 bilhão de reais em vendas no comércio e serviços. O torneio começou no dia 20 de novembro no Catar e termina em 18 de dezembro. Para o economista da CNC, Fábio Bentes, essa estimativa de vendas tende a movimentar setores específicos do comércio. Setor de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, afinal de contas é ali que são vendidos os televisores, né, que são os carros-chefes, que é o carro-chefe desse tipo de evento no comércio, mas também o segmento de vestuário e o varejo alimentício, né, os supermercados. No setor de serviços, esse impacto tende a se concentrar nos bares e restaurantes. Para esse segmento, a CNC tem uma perspectiva de injeção de 864 milhões de reais. Se confirmada a expectativa, esse valor representa um aumento real, já descontada a inflação, de aproximadamente 8% em relação à movimentação financeira de bares e restaurantes na Copa de 2018. Caso a projeção se concretize, o mercado varejista brasileiro e o setor de serviços registrarão um faturamento 7,9% maior em comparação com a última Copa. No segmento de bares e restaurantes, mais de 50% dos estabelecimentos devem fazer alguma ação digital de marketing em torno da Copa do Mundo, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Para o líder de inteligência e conteúdo da Abrazel, José Eduardo Camargo, a dica é se diferenciar. Ele também ressalta que é preciso ter atenção às regras de marketing da Copa do Mundo de 2022 estabelecidas pela FIFA. Porque a FIFA e a CBF têm uma série de regras para uso dos símbolos, como o mascote, o cartaz da Copa, a própria camisa da seleção, o símbolo da CBF, e são restrições que podem trazer algum prejuízo para o estabelecimento se ele usar de modo indevido. Então, só precisa ter um pouco de cuidado, seguir as regras e também para se diferenciar, porque muita gente vai estar fazendo esse tipo de ação, é sempre bom conhecer o seu cliente, planejar aquelas ações, aquelas promoções que vão agradar o cliente. A sócia administradora de um restaurante tradicional em Brasília, Juliana Anciliero, apostou na opção delivery para atrair consumidores. Esse ano, então, a gente resolveu apostar numa opção de delivery para a Copa. Então, a gente montou algumas opções de kits, que a gente acha que tem realmente esse perfil de você ir beliscando enquanto vê o jogo, no momento descontraído. E a gente fez opções também desses petiscos da casa com espumante, porque a gente acha que é uma bebida festiva, é uma bebida que combina com o restaurante. E montou também um kit de almoço para aqueles dias em que os jogos importantes vão cair bem na hora do almoço. Então, um kit para a família toda pedir e almoçar torcendo junto, né? Este ano ocorreu também a coincidência dos calendários da Black Friday com o maior evento de futebol, o que antecipou as promoções. Descontada a inflação, espera-se um aumento de mais de 7,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano em 2021, de acordo com a CNC. Segundo o economista Fábio Bentes, esse aumento representa uma perspectiva positiva para a Black Friday, e isso ocorre por 2 fatores: a inflação e a regeneração do mercado de trabalho. A inflação na Black Friday de 2022 está menor que a do ano passado. O Índice de Referência de Preços no Brasil, IPCA, estava em 11% ao ano às vésperas da última Black Friday. Hoje, a inflação está na casa de 6,5%. Segundo Fábio, isso ajuda o varejo a crescer durante um evento em que as ações promocionais chamam a atenção dos consumidores.
Para qualquer data comemorativa do comércio, o mercado de trabalho em expansão propicia aumento das vendas. Bentes destaca que, embora a taxa de desemprego ainda esteja alta, está bem menor do que na Black Friday do ano passado. No final do ano passado, tínhamos uma taxa de desocupação de 14%, enquanto esse ano, essa taxa de desocupação está na casa dos 8,9%. Ou seja, a taxa de desemprego é um indício de que o mercado de trabalho está reagindo e, ao reagir, o consumidor consegue renda para consumir, não só na Black Friday, mas nas demais datas comemorativas do comércio. É possível assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2022 online e de graça por meio de algumas plataformas de streaming. O Globoplay e o GE, por exemplo, retransmitem o sinal da TV Globo ao vivo, sendo possível acompanhar 56 das 64 partidas pelo computador ou celular. Outra opção é o site FIFA Plus, inteiramente dedicado ao torneio. Os canais do streamer Casimiro no YouTube e na Twitch também são uma alternativa para quem quer assistir ao campeonato em tempo real. Auditoria no FIES constata falhas em sistemas informatizados. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vinculado ao Ministério da Educação, é um fundo de natureza contábil para concessão de financiamentos de cursos de nível superior e um dos principais instrumentos do governo federal para a ampliação do acesso e para a equalização das oportunidades de ingresso no ensino superior. O Tribunal de Contas da União, o TCU, realizou uma auditoria para avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados que suportam a operacionalização do FIES. O período avaliado foi de 3 de novembro de 2021 a 24 de abril de 2022. A auditoria realizada pelo TCU verificou falhas na fiscalização de contratos causadas pela ausência de cronograma oficial de entregas. Também identificou-se intempestividade dos registros relativos ao acompanhamento da execução e morosidade na tramitação dos processos administrativos sancionatórios, formalizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O trabalho constatou ainda ausência de processo formalmente estruturado para registro, avaliação e validação das solicitações de mudanças no CIFES-Web, sistema desenvolvido e mantido pela Caixa Econômica Federal. Há também o inadimplemento na entrega de produtos pela Caixa, tais como o aplicativo do FIES para celulares e os módulos de adesão das mantenedoras e de entrevistas. O modelo de remuneração adotado nos contratos entre a Caixa e o MEC também foi apontado como uma fragilidade na gestão dos sistemas do FIES. Os pagamentos não passam por autorização do FNDE, já que todos os procedimentos de recebimento de recursos dos estudantes e de repasse às instituições são feitos pela Caixa. Sendo assim, não é possível a retenção direta de valores por eventual descumprimento das responsabilidades assumidas pelo agente operador e pelo agente financeiro. Esta auditoria verificou ainda outras fragilidades no sistema da Caixa, que não tem segregação de funções e não faz críticas na entrada de dados de liminares judiciais e permite que o operador efetue cadastro com qualquer tipo de informação. Essa falha permite a inserção de liminares fictícias, beneficiando indevidamente mantenedoras e estudantes que objetivam fraudar as regras do programa. A falha na inclusão de liminares foi ainda encontrada no CIFES-Web, que apresentou falta de segregação de funções. O mesmo usuário que preenche o cadastro pode realizar as operações de validação sem a necessidade de autorização de outro colaborador da Caixa. Isso gera risco de conluio entre técnicos da instituição financiadora e as mantenedoras. Como resultado dos trabalhos, o TCU determinou, entre outras medidas, que, em 60 dias, o MEC apresente ao TCU documentação que exija da Caixa o desenvolvimento do aplicativo para smartphones até o encerramento do contrato em março de 2023. Confira o cronograma das emendas especiais de 2022. O Ministério da Economia divulgou em 25 de novembro o comunicado número 46 de 2022, com a atualização do cronograma de emendas parlamentares especiais para o orçamento de 2022 na plataforma Mais Brasil.
Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares especiais devem ficar atentos para realizar indicação da agência bancária na plataforma Mais Brasil, no módulo Transferências Especiais. Chamadas de RP6, essas emendas são diferentes, pois não necessitam de um cadastro de proposta de plano de trabalho e também não possuem um objeto previamente definido, como é feito nos convênios e contratos de repasse firmados com a União. Os gestores estaduais e municipais precisam apenas localizar os valores encaminhados pelos parlamentares na plataforma Mais Brasil e posteriormente indicar o número da agência bancária de sua preferência, Caixa ou Banco do Brasil, para receber os recursos. A abertura da conta é feita pelo próprio Ministério da Economia após a indicação de agência e seu envio para análise. O cronograma divulgado no comunicado estabeleceu que o prazo para divulgação dos beneficiários na plataforma Mais Brasil era até dia 25 de novembro. O aceite e indicação de agência de relacionamento deve ser feito até o dia 4 de dezembro pelos estados e municípios. Até o dia 5 de dezembro, o Ministério da Economia deve fazer o registro de impedimento técnico no CIOP. E até o dia 7 de dezembro será feita a divulgação dos impedimentos. Saiba os prazos para inscrições no SISU, ProUni e FIES em 2023. O Ministério da Educação tornou públicos calendários para as inscrições nos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificado, SISU, do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A pasta também informou que os 3 editais que detalharão o cronograma completo e as regras de cada um serão publicados em janeiro. Já o resultado da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que interfere nos processos seletivos, será divulgado em fevereiro. Os estudantes poderão ter acesso às suas notas pela internet. As inscrições para o SISU, dedicado a selecionar estudantes para universidades e instituições públicas de ensino superior em todo o país, serão realizadas entre 28 de fevereiro e 3 de março. A classificação se dá com base no desempenho do Enem de 2022. O resultado final será divulgado em 7 de março. No caso do ProUni, por meio do qual são ofertadas bolsas de estudo para alunos de baixa renda estudarem em universidades particulares, as inscrições se iniciam em 7 de março e se encerram em 10 de março. São válidas para o processo seletivo as notas do Enem de 2022 e de 2021. O resultado da primeira chamada será divulgado em 14 de março e da segunda chamada no dia 28 de março. O FIES estará com inscrições abertas entre 14 e 17 de março. Trata-se de um fundo voltado para o financiamento integral ou parcial das mensalidades do curso de escolha do beneficiado. Dessa forma, o aluno pode arcar com custos de forma reduzida ou apenas após completar sua formação. Podem participar do processo seletivo os estudantes que realizaram alguma edição do Enem realizada desde 2010. O resultado da chamada única será conhecido em 21 de março. Todos os processos de inscrição ocorrem exclusivamente pela internet. Ainda não há informações relacionadas ao quantitativo de vagas de cada processo seletivo. O MEC informou que elas serão divulgadas em datas mais próximas à abertura das inscrições. Parlamentares querem desbloquear 7,7 bilhões do orçamento secreto na PEC da transição. Em meio às negociações da PEC da transição, parlamentares veem a possibilidade de incluir na proposta um trecho que, na prática, desbloquearia gastos dentro do orçamento deste ano, inclusive 7,7 bilhões de reais em emendas de relator. Essas emendas são chamadas de orçamento secreto devido à falta de transparência em relação aos critérios de distribuição e à ausência de fatores técnicos no momento da alocação do dinheiro. Nem sempre é possível verificar a real autoria das indicações, ou seja, qual político está beneficiando seu reduto eleitoral com obras ou outros tipos de investimento. A manobra, que ainda não foi oficializada na proposta, seria feita da seguinte maneira:
O texto permitiria antecipar para 2022 investimentos públicos e abrir uma folga no orçamento. Assim, despesas atualmente congeladas seriam desbloqueadas, entre elas os 7,7 bilhões do orçamento secreto. A mudança seria feita em trecho da PEC que determina que, em momentos de excesso de arrecadação, o governo federal poderá gastar até 23 bilhões fora do teto de gastos na forma de investimentos públicos. Pela proposta que começou a tramitar no dia 29 de novembro no Senado, esse montante para investimentos pode ser usado somente a partir de 2023. A intenção dos parlamentares é antecipar já para este ano. A brecha existia na primeira versão da PEC, mas acabou sendo retirada do texto que foi apresentado. São 15,4 bilhões de reais que foram bloqueados pela atual equipe econômica devido às limitações impostas pelo teto, sendo que metade disso, os 7,7 bilhões, é referente às emendas de relator. Entre os valores que podem ser liberados estão também verbas destinadas a universidades e institutos federais e ações de saúde, por exemplo. Para o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, a manobra pode ser realizada sem dificuldade caso seja necessário. Senadores ouvidos pela reportagem, que estão na linha de frente das negociações da PEC, também reconhecem a possibilidade de mudança do conteúdo para possibilitar o desbloqueio das emendas e facilitar a tramitação da PEC no Congresso. A alteração poderia ser feita por emenda ou pelo próprio relator em seu parecer. Na última terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu-se com Davi Alcolumbre, cotado para assumir a relatoria da PEC, e outros senadores. Pacheco prevê que o Senado conclua na próxima semana a votação do projeto. Políticos do Centrão pressionam pelo desbloqueio do orçamento secreto, pois se comprometeram com suas bases e não estão conseguindo cumprir as promessas de campanha. Outros pontos da PEC podem ser mudados durante a tramitação. O novo governo propôs validade da proposta por 4 anos, a qual deve cair para 2. Além disso, o valor do Bolsa Família, excepcionalizado do teto, de 175 bilhões de reais, também pode ser reduzido. A proposta ainda diz que 105 bilhões de reais que serão abertos dentro do teto em 2023 se destinarão exclusivamente ao atendimento de solicitações da equipe de transição, e que esse dinheiro não poderá ser destinado a emendas parlamentares, incluindo as emendas de relator, ou seja, limitando o poder do Congresso em relação à alocação desses novos gastos. Esse último trecho também não foi bem recebido pelos parlamentares do Centrão. Câmara dos Deputados aprova a regulamentação do lobby. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 29 de novembro, um projeto de lei que regulamenta a representação de interesses privados por pessoas ou empresas junto a agentes públicos, o chamado lobby. Os congressistas aprovaram o texto substitutivo do relator Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ao PL 1202 de 2007, cujo autor é o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. O projeto de lei vai para o Senado. O PL 4.391 de 2021, de autoria do Executivo, foi apensado ao texto aprovado. Para o relator do PL, a regulamentação do lobby no Brasil é importante, pois trata-se de uma atividade legítima, mas mal vista por parte da sociedade, principalmente devido aos casos de lobistas condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. A grande maioria dos países do mundo já regulamentou a representação de interesses e o Brasil está atrasado nesse aspecto. E a falta de regulamentação é que, de certa forma, acaba contribuindo com essa percepção de que a representação de interesse seja algo errado, algo obscuro, ou que tenha a ver até com corrupção, quando na verdade não é. A representação de interesse ela é republicana, ela é necessária, ela é democrática e ocorre em toda parte do mundo inteiro. A proposta vale para os agentes públicos que fazem parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O texto abrange os órgãos da administração pública direta, inclusive o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público da União e outros que exerçam funções essenciais à Justiça. As entidades da administração pública indireta
como autarquias, fundações, empresas e consórcios públicos, além de sociedades de economia mista ou outras controladas pela União direta ou indiretamente, também estão sujeitas às novas regras. De acordo com o PL 1202 de 2007, o lobby exercido por pessoas ou empresas é livre e legítimo para influenciar processo ou tomada de decisão do agente público, desde a formulação e implementação de projetos de lei, passando por políticas públicas até licitações e contratos. O texto considera agente público uma pessoa que tem mandato, cargo, função ou emprego público por eleição, como é o caso do presidente, ministros de Estado, deputados e senadores, mas também aqueles que são nomeados, designados ou contratados, mesmo que temporariamente ou sem remuneração, o que engloba servidores públicos e pessoas em cargos comissionados. Para ser considerado profissional que representa interesses, o lobista precisa apenas se autodeclarar como tal ou exercer essa atividade com habitualidade. O PL estabelece algumas regras nos casos em que houver interação presencial ou telepresencial realizada dentro ou fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio entre lobistas e agentes públicos, as chamadas audiências. Caberá ao lobista garantir que as informações disponibilizadas ao agente público e a outras pessoas que participarem da representação de interesse sejam verdadeiras. Ele também deverá informar antes da reunião com o agente público o nome de todos os participantes da audiência, dos representados, o assunto a ser tratado e a natureza da representação, ou seja, se é por contrato, delegação, designação ou outra forma permitida pela lei. Todas essas informações devem ser escritas e disponibilizadas em até 4 dias após a audiência com o agente público. Já ao agente público, caberá conhecer a diversidade de opiniões sobre quaisquer assuntos. Para isso, ele deverá receber e tratar de modo igual lobistas que tenham posições diferentes sobre um determinado tema. Ou seja, um parlamentar com participação em uma comissão deverá atender a pedidos de audiência de indivíduos ou grupos favoráveis ou contrários a um tema em discussão sem diferenciação. Também será a responsabilidade do agente público fornecer ao órgão ou entidade em que trabalha a data da reunião, a identificação de todos os participantes e dos interesses representados, bem como o assunto tratado. Essas informações deverão ser publicadas na internet para garantir a transparência dessas relações em, no máximo, 10 dias úteis após o encontro. Além disso, deverão ficar disponíveis para visualização por 5 anos no mínimo. O deputado Carlos Zaratini afirmou que o objetivo do projeto é garantir a transparência nas relações entre agentes públicos e lobistas. O Senado, a Câmara dos Deputados e os órgãos dos poderes executivo e judiciário, além do TCU e do MPU, deverão designar um setor para credenciar os lobistas. O projeto de lei também cria o Cadastro Nacional de Representantes de Interesses Suspensos, o CRIS, no âmbito federal. O CRIS será regulamentado em até 6 meses após a publicação da lei, se o substitutivo for aprovado no Senado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!